Olá, bom dia. Deus abençoe você, paz do Senhor, boa tarde para quem já almoçou, né? Então, meio-dia e 15, quem está almoçando é dia-tarde, tarde-dia. Vamos lá, né? Seja bem-vindo nessa live. Hoje é domingo, nós vamos fazer uma live sempre um pouquinho mais curtinha, tá? No domingo, para que você possa curtir a família, curtir esse dia maravilhoso, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho, um princípio de Deus, e também vamos orar por sua família, orando nessa nossa jornada, né? Essa semana a gente contou tantos testemunhos de como Deus foi bom, já tantos milagres aconteceu, e vai acontecer um milagre na sua casa também. Não desista, vai acontecer devagarinho. Deus vai arrumando cada dia uma palavra, cada dia um tijolo, e de repente a construção está pronta para o milagre. Nós estamos nessa jornada no mês de junho, orando pela família, né? Orando pela família. Então, vamos lá. Mês de junho agora, orando pela família. Hoje é domingo, então depois você vai curtir o almoço, à tarde com a família, mas vai ter uma palavra dentro do coração para um milagre. E hoje eu quero falar um texto que está em 1 Samuel 4:21, muito importante esse assunto aqui, ó. Diz assim: antes de nós lermos o texto aqui, você vai convidar alguém para estar junto com a gente na live, tá? Faça seu convite de domingo, mande aí um aviãozinho para algumas pessoas, né? E depois não esqueça de curtir essa live, não esqueça de você compartilhar ela, tá? 1 Samuel 4:21 diz assim: ele deu ao menino o nome de Icabode. Icabode, né? Icabode é a palavra original. E disse: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. Versículo 22. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Isso aqui é um neto de Eli, que nasce num momento terrível da história. Na morte de Eli, na morte do seu pai, o Eli era avô, seu pai morre, e nesse momento a nora e a esposa, ela vai ter um filho. E sempre é uma expectativa de botar nome de filhos, né? Eu lembro quando os meus nasceram, agora meus netos estão nascendo, sempre é uma expectativa, que nome vai ter. Meus netinhos, um se chama Joshua, né? Porque a ideia é de que seja originário de Jesus. Enfim, sempre é uma expectativa de a gente colocar o nome bonito. Minha outra netinha é Anne, né? Anne Louise, e a outra é Olivia. E agora está vindo mais um outro que não se sabe se é neto ou neta. Então vai em busca de nome. Nome sempre é uma expectativa na família, né? Então uns chamam Paulo, José, porque o avô foi. Aquela questão toda de carregar. O nome é importante, é muito importante. Mas nesse momento que nasce essa criança, o nome era uma tristeza, porque a presença de Deus havia saído de Israel. A arca do Senhor representava a presença. Então aquela mulher perdeu o sogro, perdeu o marido. Era um momento espiritual muito ruim em Israel. A arca fora tomada de Israel, o que representava o cuidado de Deus, a presença de Deus em Israel. E nasce uma criança exatamente nesse momento, e essa criança se chamou Icabode. Ou seja, foi-se a glória de Deus. E a glória do Senhor é a capacidade de transformar qualquer situação. Não era o problema de ter uma situação adversa, mas era a impossibilidade de transformar essa situação. Então aquela mulher vê que não tem mais marido, não tem mais sogro, não tem mais família, e também não tem a quem recorrer, não tem Deus para mudar aquela história. Então ela coloca, não tem mais chance. Foi-se as possibilidades, né? E aí a gente traz uma lição para nossa casa. Nós estamos falando esses dias sobre a nossa casa, a nossa família. E quando nós perdemos a presença de Deus na nossa família, é uma coisa terrível.
É interessante que quando a gente perde a presença de Deus na nossa casa, a jornada da família não tem mais meta, não como família. Cada um caminha para um lado, cada um faz o que quer. É como fazendo uma viagem sem ponteiro, sem uma direção. A jornada ela será meramente por prazeres egocêntricos. Ela perdeu uma jornada de transformação na caminhada. E aí a gente vê tantos fracassos familiares exatamente quando a presença de Deus. Porque problemas todos nós vamos ter em nossas famílias, nas nossas jornadas, todos nós vamos ter esses problemas. Mas nós vamos, quando temos a presença de Deus para arrumar, para corrigir a rota, para corrigir o destino. Agora, quando a presença de Deus se vai, você vai ver que mesmo dentro de uma família, só sobram o caos, o enfado, a canseira, as brigas, as desavenças, os sofrimentos. E dado isso, é que há tantos processos judiciais, familiares, de pessoas que nasceram do mesmo sangue, da mesma ninhada, e hoje estão se degladiando porque perderam a condição de transformação. Maridos e mulheres que juraram se amar em altares de igreja, hoje estão em processos judiciais de separações, em guerras, praticamente em guerras. Então a gente precisa entender o seguinte: a nossa jornada, a nossa caminhada, ela não começa a partir de nós, ela não começa a partir dos nossos filhos. Toda a nossa jornada, ela começa em Cristo Jesus e termina em Cristo Jesus. Deus não pode ser descartado, a presença de Deus não pode ser tirada da nossa família. Não existe outra jornada, não existe outro plano para nossa família, gente. Não existe. Nunca pensa que quando seus filhos pensarem que existe outro plano, existe. Não. Para Deus só tem o plano A. Para Deus só tem um plano que Ele projetou sua família, Ele projetou seus filhos, Ele projetou sua vida. Por isso é muito importante você não sair fora da rota com Deus. Tem pessoas que, eu vou viver um tempo assim, depois eu volto. Muita gente não volta. Muitas famílias nunca mais voltam. Se perderam para sempre. Perdeu a capacidade de transformação. Porque quando Deus está na nossa vida, sempre tem uma condição de Deus corrigir, de Deus alinhar a nossa vida, alinhar o nosso casamento, alinhar a nossa mente, alinhar a nossa santidade, para corrigir a nossa rota. Agora, quando nós queremos fazer um plano sem a presença de Deus, então, normalmente isso vai virar uma tragédia. Eu fico imaginando essa moça, o sofrimento dela com o filho pequeno, porque filho pequeno representa futuro, expectativas, né? Chegou no mundo aquele que vai me substituir, que tem o meu DNA, que tem as mesmas partículas que formam um desenho, vai ser agora no filho. Então são expectativas. Agora meu filho vai levar meu nome, filho vai levar a nossa família adiante. Então Deus tem um propósito para ele. Agora nessa mulher nasce um filho e que ela não tem nenhuma expectativa, porque ela sabe que a presença de Deus é que daria uma rota para ela, daria uma rota para a sua vida, daria uma rota para a existência, para a expectativa. Tudo seria esse plano em Deus, essa presença de Deus. Mas agora, acabou. A presença de Deus saiu a presença de Deus. Então, é interessante que é como não tivesse mais uma maneira de guiar projetos. Porque a presença de Deus, ela nos guia, ela nos transforma, nos dá expectativa, nos dá visão.
É tudo a presença de Deus. Hoje de manhã eu levantei, dei um beijo à minha esposa e eu disse para ela, que bom que Deus nos deu esse dia. Então, se eu fosse tirar Deus hoje do meu dia, o que que sobra? Sobra um dia vazio, sem expectativa de amanhã, de futuro. Porque Deus está no presente, está na eternidade. Então, quando a gente não tem mais a presença de Deus, a gente não tem mais onde ser guiado. Então, eu fico imaginando aquela moça com um bebê no colo, sem expectativa nenhuma de transformação, de projetos de vida. E a gente fazendo uma reflexão pessoal. Quando a gente deixa Deus de lado, quando a gente deixa a presença de Deus, e a gente precisa fazer uma reflexão, eu estou sentindo a presença de Deus em casa? A presença de Deus está guiando o meu casamento? A presença de Deus está guiando a minha mente? A presença de Deus está me santificando? A presença de Deus guia os meus passos? A presença de Deus é o norte da minha vida? Eu acordo com a expectativa da presença de Deus nesse dia? A gente tem que fazer essa reflexão, porque a gente não pode viver um Ichabod. O Ichabod acabou a maneira de Deus transformar o nosso dia a dia, porque viram lutas, desafio, e Deus pode mudar tudo isso. Nós devemos tornar a nossa relação, a nossa jornada com a família prazerosa. Quantas pessoas tornam o caminhar com a família um desastre? Como pastor, a gente sabe. Quantas pessoas ligam para a gente num horror? A família se tornou um horror. O relacionamento familiar, as expectativas se tornaram um horror. Quantos pais falaram, dizem com sua própria boca que os filhos poderiam ter nascido mortos, que seriam melhores? Pelo que se tornaram? Pelo ambiente que criaram na família. Quantos casais estão se degladiando, se desejando a morte, ou as piores coisas um para os outros, porque se perdeu a capacidade de transformação. Muitas vezes, quando nos chamam como pastor para um aconselhamento, é porque a coisa ali chegou num nível em que Deus não é mais ouvido. E quando as pessoas não querem mais ouvir Deus, que a glória do Senhor foi embora, não há mais transformação. Porque nós não somos transformados de culto em culto, nem de ministração em ministração. A Bíblia diz que nós recebemos orientações, mas nós somos transformados de glória em glória, ou seja, da presença do Senhor em presença do Senhor. Então, eu tenho que trazer a presença de Deus para que minha família experimente as expectativas das promessas de Deus e tornar isso prazeroso. Tornar isso prazeroso. E aí, quantos de vocês já se perguntaram, fizeram essa seguinte pergunta? Está tudo acabado. Meu casamento está tudo acabado. Minhas finanças, hoje, estou aqui no estúdio, já recebi comunicados desesperados de pessoas, de pastor, acabou tudo. Acabou tudo no meu casamento, acabou tudo nas minhas finanças. Quantas pessoas estão dizendo e acabou? Ou seja, a glória de Deus se foi. Eu não sei mais o que fazer. Foi-se a glória, acabou tudo. Mas eu quero dar uma palavra para você agora. Quando a gente está nessa situação, a gente precisa entender que a gente precisa trazer de volta a arca do Senhor. Trazer de volta a presença de Deus. Ser humilde, reconhecer os erros e dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso trazer de volta a maneira de restaurar, de transformação, de mudar essa história, de transformar esse Ichabod em veio a glória de Israel.
veio a presença de Jesus. Trazer a presença de Jesus de novo, dentro dos relacionamentos, das conversas, da mente, da perversidade do seu coração. Trazer de novo Deus para dentro da sua casa. Trazer Deus no momento da oração, pelo alimento. Sentar com a sua família, dizer, Jesus, venha de volta. Eu lembro que meu pai, ele tinha uma oração que ele falava ela numa outra linguagem, né? Em russo, em alemão. Então a oração dizia assim, ó: vem Senhor Jesus, venha ser o nosso hóspede também, venha almoçar com a gente. Eu achava tão bonito, porque no começo eu não compreendia, meu pai sempre orava até em alemão essa oração, e aí depois eu pedi como que é essa oração, como é a tradução dela. Então o que meu pai estava dizendo: olha, Jesus, se o senhor não for o hóspede dessa casa, não vai haver transformação. Depois dessa comida aqui, cada um vai sair para o seu lado, mas nós precisamos de uma direção, nós precisamos de um norte como família. Então venha ser hóspede, venha morar nessa casa, venha de volta, a sua presença, venha comer com a gente. Nós precisamos da sua orientação. Então a gente precisa entender que a gente precisa convidar Jesus de novo para dentro da nossa casa. Não viver com essa história de que a glória do Senhor se foi para sempre, mas trazer ela de volta. Então fica o conselho de hoje: traga de volta, convide Jesus para vir de novo nos relacionamentos, na sua família, no seu almoço, no culto, você lê a palavra e dizer: Jesus, vem de volta para minha casa, vem restaurar. Podem ter nascido filhos e acabou-te, mas agora vai mudar. Aqueles que nasceram sem a glória do Senhor, o Senhor vai trazer a glória de novo, vai trazer as transformações. Você pode ter filho nas drogas, pode ter gente viciada, amarrado em desgraças, em prostituições. Você vai dizer: agora Jesus, tudo vai ser transformado. Porque a sua glória, a sua presença vai transformar de presença em presença. De cada dia em cada dia vai haver transformação na minha casa. No nome bendito de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, gente, muito bem. Guarde essa palavra no seu coração, tá? Antes de a gente orar, vai colocando aí. Hoje nós estamos só no YouTube, né? Depois, quando terminar essa live, você vai compartilhar ela com alguém, tá? Mas eu só queria falar hoje para você não esquecer da nossa conferência. Ela já está chegando agora, né? 2 semanas aí nós vamos ter a nossa conferência, 13 dias agora, né? Nossa conferência para 3 de julho, a unção que quebra o jugo. O telefone vai aparecer aí, o WhatsApp, não esqueça de fazer a sua inscrição, tá? E agora nós estamos falando desde ontem também, que nós estamos convidando você para você nos ajudar. Você fez a sua inscrição, então você vai divulgar para alguém fazer a inscrição também, tá? Porque vai ser bênção de Deus. Se você não consegue romper em alguma área, frutificar em alguma área, existe um selo, alguma coisa que não deixa você romper. Essa conferência foi feita para você. Dia 3 de julho, das 16 horas às 20 horas, são 4 horas, a unção que quebra o jugo. Você receberá uma palavra de Deus. Se você está seco, não está cheio do Espírito Santo, você vai ficar cheio. Se você não é batizado, vai ser batizado no Espírito Santo. Dons vão fluir, ministério vai fluir, as suas finanças vão fluir, coisas da sua família vão fluir. Então, nós vamos lá, 3 de julho, tá bom? Tem 2 maneiras de você fazer. R$50 para você participar com ela. Ela é online, tá? Online. Ou R$90 você leva o livro também, Finanças, meu último livro que nós lançamos essa semana, tá? São 230 páginas de ensinamento. Como administrando os recursos à maneira de Deus, tá? Muito bom esse livro. Gente, vamos orar então? Não esquece de fazer a sua inscrição, tá aí o WhatsApp que aparece na tela. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu oro agora por cada uma dessas famílias que está conosco aqui. Tanto homens quanto mulheres. Deus, tem tantas necessidades. Talvez tenha gente hoje que esteja pensando que não tem mais jeito.
que foi-se a glória e acabou. Mas não, o Senhor sempre virá em socorro de quem pedir. E nós falamos agora, junto com cada família, que a presença de Jesus volte para os lares, que a presença de Jesus volte para as mesas, que a presença de Jesus volte para os corações. A restauração. Nós oramos por aqueles que precisam de um milagre físico agora. Nós oramos por aqueles que precisam de um milagre familiar, Deus, de unidade. Que espíritos que estejam afastando, trazendo amargura, dissensões, ódios. Nós quebramos o poder desse espírito imundo. Famílias que foram feitos trabalhos de bruxarias. Nós quebramos o poder desses trabalhos. No nome de Jesus, pelo seu sangue agora, Jesus. Que seja aspergido sobre essas famílias. No nome de Jesus. Nós falamos um milagre de finanças, daqueles que precisam de um milagre financeiro. Nós falamos salvação para as casas que precisam. Para os casamentos que estão em desacordo, desalinhado, nós falamos que uma nova estação esteja acontecendo. Eu abençoo cada lar agora. Abençoo cada lar. E você vai dizer aí do outro lado, eu recebo um milagre. Recebo um milagre de cura pelas pessoas que eu estou orando. Elas vão receber. Não importa se esteja no hospital, com Covid, há muito milagre de Deus acontecendo agora. E você vai dizer, eu recebo. Recebo o milagre pelas pessoas que estão orando. Recebo o meu milagre na minha casa, na minha família. Porque Jesus está voltando para minha casa, ocupando todos os espaços. E eu oro, crendo no nome de Jesus, recebendo. Amém, amém e amém. Gente, muito bom. Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe aí. Bom domingo, curta esse domingo com sua família. Amanhã nós estamos aqui às 12h15, 12h15, novamente numa live, tá? Aí vai ser as 3 plataformas de novo. Não esquece agora de você compartilhar essa live com alguém. Você acha que foi boa para você? Compartilha essa live com alguém, dá um joinha aí, tá? Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, tá? Deus abençoe você. No nome bendito de Jesus, um bom domingo. Vejo você amanhã.